Nos ventos. Legal. Bom, se quiser começar, fica à vontade. Para quem não conhece, o professor Rodrigo, ele é da UFABC, ele trabalha com um ramo, vamos dizer assim, com uma promiscuidade científica que, pelo menos eu e a Fabiana, a gente gosta. Então, a gente acha que ele é um bom nome para falar um pouco sobre um pouco da história da parte de elucidação estrutural e algumas descobertas que revolucionaram a sociedade, pelo menos no ponto de vista da química. Então, eu acho que vocês vão gostar do conteúdo e qualquer dúvida a gente pode tentar esclarecer aqui para vocês, tá bom? Obrigado. Professor, a palavra é sua. Só uma pergunta antes, eu deixo minha câmera ligada ou desligo, fico só com áudio? Olha, o senhor que Fica a seu sabe. critério, professor. Tá. Eu até penteei o cabelo aqui para... Bom, de novo, então eu vou começar aqui, pessoal. Eu não sei se... Eu vou ficar em cima dos slides, então eu não consigo acompanhar o chat aqui. Então, esse daqui é o meu primeiro seminário, assim, que não seja aula, desse ambiente virtual, né? Então, geralmente, às vezes eu faço perguntas e tal, então a dinâmica fica um pouquinho diferente. Então, a minha sugestão é que, de repente, depois de falar o que eu tenho que falar, vocês podem ir anotando algumas perguntas lá no chat, depois a gente discute. Pode ser assim? Pode ser sim, professor, tranquilo. Tá bom. Bom, então eu vou passar lá para a apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor, dá para ouvir direitinho. Beleza. Então, antes de mais nada, eu vou, de novo, agradecer a oportunidade. O tema que eu escolhi, o Gustavo me procurou e falou se podia fazer alguma fala que seja de um interesse geral, né? Porque eu acho que eu não vou falar, eu vou falar para gente que tem paixão pela química orgânica, mas aí para todo mundo em geral. E é um exercício, né, que eu fiz, porque na pós-graduação além da química orgânica, tem uma disciplina que eu adoro dar, que é lá na UFABC, a gente tem na química orgânica experimental, as duas disciplinas de química orgânica experimental, e a parte de metodologias analíticas, é uma disciplina específica. Então, que a gente trata de RMN, espectroscopia vibracional do ultravioleta, eu gosto de falar do Raman também, o VVIS, espectrometria de massas, difratometria de raio-x, técnicas polarimétricas, né, que a gente pode tirar informações a respeito de substâncias quirais, e tudo isso no contexto da elucidação estrutural da química de moléculas orgânicas, não é? E é uma disciplina, eu adoro discutir espectro, olhar, pegar nos espectros, seja do que for, informações, relacionar com
com aspectos da estrutura das moléculas, e eu já me considero, assim, tá certo que eu tenho 42, não é? Mas, às vezes, eu tenho percebido que em geral, né, o cuidado, assim, que a gente tem para que se usa, que as pessoas têm usado com as informações de espectros, por exemplo, para elucidação estrutural, tem ficado apenas na listagem, né, dos dados espectroscópicos, às vezes as discussões têm ficado cada vez mais raras, né? Isso é só um aspecto aí da questão do uso das espectroscopias, espectrometrias para confirmar a estrutura de moléculas orgânicas. E tem uma disciplina na pós-graduação que é de elucidação estrutural, que eu também adoro ministrar, porque a gente trabalha, né, com a mão na massa nos espectros e vai trabalhando com a estrutura e tudo mais. E, pelo que o Gustavo me falou, aqui a gente tem uma reunião de estudantes em diferentes níveis, aí, diferentes estágios, né, da graduação. E aí eu estou falando de espectro, estou falando de RMN, infravermelho e tudo mais, e logo no primeiro ano da graduação a gente não tem contato com isso, né? Mas olha, eu vou tentar tranquilizá-los, porque contando uma experiência minha, né? Quando eu comecei a fazer iniciação científica no primeiro ano da minha graduação, no laboratório do professor Comaceto. O professor Comaceto foi orientador do Raminelli, que é professor aí na Unifesp, e foi orientador do Diogo, do orientador que o Diogo teve na iniciação científica em Santa Maria e depois no doutorado em São Paulo, né, na Faculdade de Farmácia. Então, o Diogo, o Cris e eu somos irmãos científicos, né, de uma certa forma. E aí, as discussões que nós tínhamos lá nas reuniões de grupo, falavam de RMN, principalmente, né. E um dia eu perguntei lá para o professor Comaceto e falei assim, puxa, professor, mas pelo que eu vi aqui na grade de disciplinas, eu só vou aprender RMN lá no terceiro ano, né? E até lá, o que eu vou fazer, né? Então, tem alguma ajuda aí, uma recomendação? Aí ele falou assim, vem aqui comigo na minha sala, e ele me me emprestou um livrinho de RMN de hidrogênio, só de RMN de hidrogênio. Ele falou assim, olha, vai lendo esse livro, tem os exercícios e a gente vai conversando. E você vai ver que você aprendendo como tirar informações dos espectros, não é difícil, e aí você vai se habituando com a coisa. E, de fato, quando eu cheguei lá no terceiro ano, eu já estava calejado, né, de trabalhar com as informações dos espectros e relacionar com a estrutura, né. Então, lá na UFABC, como a gente não tem pré-requisitos, nessa disciplina de métodos de análise de química orgânica, aparecem estudantes que estão fazendo a primeira química orgânica naquele momento. Mas pelo fato da gente poder aprender a tirar as informações dos espectros, a gente consegue fazer isso, sem precisar ter um conhecimento profundo da física, da fisicoquímica, das técnicas espectroscópicas e espectrométricas, né, de massas,
a gente consegue, não precisa entender a fundo a técnica, mas a gente consegue tirar as informações de lá e relacionar com a estrutura. Eu vou tentar mostrar um pouquinho disso para vocês hoje. Só que, como eu havia dito, é um exercício, né, que na experiência que eu estou tendo com essas disciplinas, para dizer assim, colocar numa perspectiva histórica, né, como que a gente chegou, né, nas técnicas que nós temos hoje. E antes de ter as técnicas, como que a gente conhecia as estruturas das moléculas? Então, a historinha que eu tenho para contar para vocês vai mais ou menos nesse sentido. Bom, aqui tem mais ou menos um sumário aqui de como que eu pretendo conversar com vocês hoje, e apresentando umas motivações, além dessas que eu apresentei para vocês, falar um pouquinho da estrutura, elucidação estrutural de moléculas, a instrumentação, né? Eu acabei fazendo uma inversão, porque tem um momento de transição, né? Porque hoje a gente usa instrumentos, e antes disso, como que era feito? Então, eu tentei organizar um pouco para contar informações, para contar para vocês como era antes. E no final, eu vou falar de maneira muito breve sobre que a gente se engana, né, com elucidação estrutural, e que hoje em dia se fala em automatização da elucidação estrutural usando a inteligência artificial. Mas esses dois tópicos estão aqui relacionados com as perspectivas. Bom, então, de uma maneira mais aberta, a gente fala assim de dogmas, né? E muita gente fala que na ciência não tem lugar para dogma, né? Que o lugar dos dogmas quando tem dogma, né? O lugar deles é nas religiões, e que não tem lugar de dogma na ciência. Só que isso não é bem assim, não é? E isso é uma discussão muito interessante, que podia ser uma outra apresentação, uma outra conversa, né? Mas, assim, em termos gerais, né, a gente pode falar que em ciência a gente aprende por que não a gente costuma dizer que não tem dogma em ciência, né? Porque o fato estabelecido, né, o dogma, ele é frágil na ciência. Porque, como assim frágil? Porque a gente pode questionar a validade deles. E como que a gente questiona a validade deles? Bom, a partir do momento que a gente faz experimentos, não é? E esses experimentos, eles colocam em xeque modelos explicativos que a gente estabelece, né, com um conjunto de dados experimentais, por exemplo, né. Então a gente aprende, né, que em ciência a gente tem que questionar a validade dos fatos estabelecidos, né, dos modelos, né, porque se a gente pegar um ótimo exemplo disso que eu estou falando, é a evolução do modelo atômico, né? Então, você vê lá desde dos gregos até o Dalton, né, que o átomo é indivisível, é a última parte da matéria, que a partir de lá você não tem mais nada para ser dividido em entidades únicas, né, que o átomo é aquela última porção da matéria,
Aí depois vem o Thomson, que faz os experimentos de... Ele vê que tem a natureza elétrica, né, da matéria, e ele coloca, né, apresenta a existência dos elétrons, né? E aí, como pode ter alguma coisa que faz parte do átomo, que era a última coisa que existia da matéria, né? Bom, e aí, como essa é outra história, aí isso daí vai até, né, os outros modelos, né? Do Rutherford, do Bohr, e depois com a interpretação da teoria, a teoria quântica, que coloca aí um modelo atômico, né, com os orbitais e tudo mais, né? Mas você vê que, percebam que o experimento do Thomson, ele colocou em xeque uma maneira de entender, um fato estabelecido. Depois, o Rutherford, ele faz mais experimentos, e aí muda a concepção do modelo, ou seja, o fato estabelecido, no caso de como a gente pensa o átomo, ele foi questionado, e aí o modelo é reformulado, né? Então, né, tudo isso aqui tá relacionado com essas 3 sentenças que eu coloquei, né, aqui. São aqueles que... E aí, a partir do momento, e é isso que é interessante, no caso do modelo atômico, né, do Schrödinger, o modelo orbital, a gente passou a não questionar mais o que é o átomo, né? E porque aquele modelo, o último modelo, ele foi suficiente para explicar todos os experimentos que foram feitos até então. Então, a partir do momento que ele não é, que um modelo, né, um fato não é questionado, a gente tem a tendência de mudar a categoria daquilo, e fica com uma categoria mais ou menos como se fosse de dogma, né? Mas isso não quer dizer que quando eles não são mais questionados, porque tudo que a gente faz experimentalmente não fragiliza aquele fato estabelecido, aquele modelo, não significa que ele ainda não tenha uma certa fragilidade, né? Isso eu acho muito legal da ciência. Duvidar desses fatos estabelecidos nas ciências experimentais requer verificar se os dados experimentais e as deduções atreladas a eles foram rigorosas e inequívocas. Então você tem que ter o que isso quer dizer? Para a gente questionar e poder a validade de um fato estabelecido, a gente tem que ter um experimento muito bem feito, muito bem descrito, para a gente poder peitar, né, vamos dizer assim, o fato estabelecido, tá certo? Agora, puxa, mas que viagem, né, que eu estou fazendo aqui. Eu vim aqui para falar de elucidação estrutural com vocês, de estrutura de moléculas, né, e o que isso tem a ver com a estrutura de moléculas. Vamos lá. Estrutura de produtos naturais, como essas que eu estou colocando aqui para vocês, elas são apresentadas como fato estabelecido em livro de química orgânica. São todos fatos estabelecidos. Né? Para quem não sabe, né, o produto natural é toda aquela substância que é obtida de forma pura de organismos vivos, plantas ou animais. E aí tem, por exemplo, o terpineol, né, um terpeno, a cânfora, que é outro terpeno, e a tropinona, que é um alcaloide. E percebam aqui as datas, né? 1904, 1903, 1904, 1901, 1917. Aqui no caso como que a gente
como que essas estruturas, né, como que se chegou nessas estruturas? Para a gente chegar nessas estruturas, naquela época, era preciso trilhar um caminho de realização de vários experimentos para, então, conectar os átomos entre si para chegar nessas estruturas que estão representadas aqui, de uma maneira que hoje a gente olha para ler essas representações e a gente entende a estrutura, não é? Os carbonos, os implícitos aqui nos vértices desses polígonos e os hidrogênios aqui que não estão explicitados, que eles estão lá, mas a gente não precisa explicitar eles, senão fica uma estrutura horrorosa, com muita informação carregada, difícil de ler. E por que tem os hidrogênios? Vocês sabem responder isso, não é? Para fechar a valência do carbono. E valência é um conceito importante aí nos primórdios, tá? Vou mostrar para vocês algumas outras estruturas. E as datas, né? Onde elas foram elucidadas. Aqui está em mina, o hidrocloreto de piridoxina, né, que é uma das moléculas que fazem parte do complexo de vitaminas B. A equilenina, que é uma espécie de um produto de metabolismo via biossíntese de acetato, que tem uma estrutura que parece, né, tipo de esteroide, né, com esses quatro ciclos, e vejam as datas, né, 29, 39 e 39. Mais algumas, a quinina, patulina, cortisona, né, cortisona, o anti-inflamatório que todo mamífero tem, a quinina, né, que é um antimalárico, a estricnina, que é uma das moléculas mais famosas e uma das minhas moléculas favoritas, o ácido lisérgico, né, que é o psicotrópico, o lanosterol, que é um esteroide de plantas, né, a cortisona é um esteroide de mamíferos. E essas datas que estão aparecendo junto são as datas que foram publicadas as primeiras sínteses dessas moléculas. Aqui, aumentando a complexidade. Percebam, né, a vitamina B12, né, a cefalosporina C, o ácido iludálico, a iludinina. Vocês percebem que as estruturas vão aumentando a complexidade, né? A brevetoxina, que é uma toxina liberada por micro-organismos quando tem algum desequilíbrio em rios, água doce, água salgada, e aí tem uma proliferação de micro-organismos que estão associados à maré vermelha, e aí tem essa associada à maré vermelha, você tem a produção dessa toxina que mata os peixes, os anfíbios. O taxol, que é um antitumoral, é um produto natural super importante, né, cuja utilização é para tratar câncer, e a palitoxina, né, que é a molécula química não proteica mais venenosa que se conhece. Isolada no final da década de 70, mas isolada e identificada por espectrometria de massas na década de 70, aqui, a massa molecular, e que havia 8 duplas ligações na molécula, e aí
demora um tempinho até essa estrutura que está representada aqui ter sido proposta, a estrutura planar, ou seja, vocês percebam que tem vários, né, carbonos aqui com ligações em formato de cunha ou tracejadas que indicam a posição relativa no espaço dos grupos funcionais, mas a complexidade dela é enorme, assim como da brevetoxina, mas você vê que percebam que a posição de cada grupo funcional é importante, né? Então, ter estabelecido, né, a posição correta de cada grupo funcional dessa molécula não foi fácil. E aí a estrutura associada a essa, o que a gente chama de estereoquímica, de 1982 e 1989 foi feita a síntese dessa molécula. Bom, a gente pode falar de dados experimentais e associados às estruturas, né? Mas então é válido perguntar se esses dados experimentais suportam, né, as estruturas como elas são apresentadas, né? Então a gente, com as técnicas espectroscópicas, espectrométricas, se a gente tem uma molécula desconhecida, a gente tem que fazer um exercício de análise das informações dos espectros para tentar propor uma estrutura. Essas três que estão mostradas na tela foram feitas usando essas técnicas experimentais, né, de análise, técnicas espectroscópicas e espectrométricas, que eu vou falar daqui a pouco a respeito delas para vocês. E aí a gente precisa também se perguntar, bom, os dados são sólidos? Quais dados são esses? Bom, se a gente vai fazer uma análise de uma substância, essa substância tem que estar pura, não pode ter nenhum tipo de impureza, porque quando se tira um espectro, as informações dos espectros das impurezas, elas aparecem junto, e aí eventualmente fica mais difícil, né, de saber quais informações dos espectros estão relacionados com a substância se ela não estiver pura, né? Só que a gente pode se perguntar, e aquelas estruturas, como o terpineol, a cânfora e a tropinona, por exemplo, cuja estrutura já era conhecida e estava correta, mas isso foi feito antes dos adventos instrumentais que a gente tem hoje. Como que isso foi feito? Não é? Então, isso é uma... Quando eu estava na graduação, eu ficava pensando nisso. Puxa, mas como é que era feito antes, né? E isso não é ensinado em disciplina nenhuma. Por quê? Porque, vamos dizer assim, para quem tem mais apreço, gosta bastante, o aficionado da química orgânica, por exemplo, vai olhar isso daí, mas a gente não precisa estudar isso para saber química orgânica hoje. Porque a gente precisa... O que a gente precisa saber hoje? A gente precisa saber estrutura, reatividade, como as reações de compostos orgânicos acontecem, e a gente precisa saber como analisar, com as ferramentas que temos hoje, as substâncias orgânicas. Só que isso é recente, né? O que a gente ensina para vocês hoje é recente, então é da metade do século passado para frente, apenas. Como que era isso antes? Então, eu acho bastante interessante e isso explica algumas coisas, inclusive, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, vou falar um pouquinho, então, da elucidação estrutural
de moléculas. Com um pouco mais de detalhe. Bom, mas vamos começar com um exemplo, né? Vamos considerar uma substância que a gente não sabe nada dela, a gente só sabe a fórmula molecular que está mostrada aí para vocês. 5 átomos de carbono, 11 átomos de hidrogênio, 1 nitrogênio e 3 oxigênios. Se eu perguntar para vocês, ó, peguem papel aí, e eu quero pelo menos 10 possibilidades de estruturas para esse conjunto de átomos. Dá para a gente tirar mais que 10, não é? A começar pelo esqueleto, né, carbônico da substância, que ele pode ser linear ou ramificado, por exemplo, pode ter ciclo. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos considerar apenas cadeias lineares e a presença de 3 grupos funcionais, só para simplificar. Os grupos funcionais são uma carboxila, né, de um ácido carboxílico, uma amina primária, um grupo NH2 e uma hidroxila, um grupo OH de álcoois, né? Quantos isômeros são possíveis considerando isso, né? Cadeia linear e apenas esses 3 grupos funcionais. O que vai variar? Vai variar, a posição deles na cadeia. E aí tem uma coisa interessante, né? O ácido carboxílico necessariamente tem que estar na ponta da cadeia, porque se ele estiver no meio da cadeia, a cadeia já passa a ser ramificada. Então, a carboxila está na ponta da cadeia. Então, o grupo amino e o grupo e a hidroxila, eles vão variar a sua posição relativa. Então, vou colocar aqui na posição alfa, né, alfa, primeira posição a partir do carbono da carboxila, a hidroxila aqui, e o grupo amino na ponta da cadeia. Então, aqui eu tenho um alfa hidroxiácido, e se a gente inverter aqui, a gente tem um alfa aminoácido. Bom, vamos colocar agora os grupos na posição beta. Um beta-hidroxiácido e um beta-aminoácido. E, por fim, um gama-hidroxiácido e um gama-aminoácido. Então, aí a questão é a seguinte: como que a gente sabe, o que a gente precisa fazer? Imagine que essa amostra é um sólido branco que está num frasquinho, não é? E o que vocês precisam, o que a gente precisa fazer, aliás, para saber qual desses isômeros é aquela substância que está pura no frasquinho que eu falei agora. O que a gente precisa fazer com esses, vamos dizer assim, 2 gramas desse pozinho branco para saber qual dessas 6 possibilidades é a molécula que a gente tem na mão. Isso é um drama, né? Aí eu coloquei essa outra só para... Esse chama cinzas, esse quadro. Aí a expressão de desespero dessa mulher e o pesar desse cara aqui, ó, tá vendo? Ele tá desolado aqui, porque ele não é fácil saber aqui qual que é a substância. O autor, o pintor, né, que fez esse quadro é o mesmo do Grito, tem o sujeito assim na ponte gritando, né? Aí eu usei essa porque é menos clichê do que o Grito, mas o sentimento é o mesmo. Então, como que a gente propõe uma estrutura razoável?
para uma substância desconhecida, ou então como a gente confirma a estrutura de substâncias conhecidas. Então, é disso que se trata a elucidação estrutural, né? Se a gente tem se essas 6 moléculas são conhecidas e elas têm pontos de fusão diferentes, a gente tira o ponto de fusão e determina. Se a gente usa isso seria o mais simples. Se a gente dissolve essa substância num solvente deuterado apropriado e tira um espectro de hidrogênio, a gente consegue dizer qual é a substância. É fácil se a gente tem uma técnica instrumental adequada para saber qual que é a estrutura, não é? Bom, mas antes disso, só que a gente tem que, como eu falei para vocês, vamos colocar em perspectiva esse assunto, tá? Da elucidação estrutural. Bom, a gente pode colocar dois marcos aqui. Começando, quando que começa essa coisa essa prática da elucidação estrutural? Em 1860, e essa data, ela não é colocada por acaso, porque antes disso, não existia a noção de estrutura. Então, a partir do momento que a gente estabelece o que é uma estrutura, e aí faz sentido a gente começar a falar de elucidação estrutural, né? E até aí tem um momento de transição, e aí a gente tem autores que colocam a década de 60 do século passado como um momento de transição, porque todas as práticas utilizadas para elucidação estrutural antes dos métodos instrumentais eram aplicados até aqui. A partir dos anos 60, é muito raro aparecer trabalhos que discutem a estrutura baseado em métodos de degradação ou derivatização sem a utilização de métodos instrumentais, tá? Bom, e hoje a gente tem, né, então tem um momento de transição, e aí a partir dessa transição, os métodos instrumentais ficaram banais, isso é carne de vaca, né, a 100, vamos falar, mais recentemente tem métodos de análise dos espectros usando algoritmos de inteligência artificial que fazem a coisa automatizada, né? Para vocês terem uma ideia, né, a gente está falando, então, bom, até os anos 60. Então, qual é a quantidade de moléculas orgânicas até lá? Então, você vê que aqui está separado por décadas, e a escala aqui, ó, até os anos 60, isso daqui é acumulado, né? Então, até os anos 60, cerca de 1.200.000 moléculas eram conhecidas. Aí, na década de 60, como tem aquela transição, já tem o uso de algumas técnicas instrumentais que eram utilizadas para fazer, para corroborar, para reforçar a estrutura das moléculas, tá? Ou seja, e aí, o que é importante, como a gente pode ler esse número? A gente lê esse número assim, né? 1.200.000 moléculas foram, a sua maioria, foram as estruturas de todas as substâncias foram determinadas, foram elucidadas com essa
tradição que vinha desde o século XIX. E aí vocês percebam, né, que aí você tem uma explosão aqui de exponencial, né, de moléculas, né, até hoje, esse número ele já aumentou em mais de 100 vezes, né? Bom, aqui eu tenho 3 moléculas que elas foram elucidadas, né, a estrutura delas foi elucidada antes do advento de técnicas instrumentais, não é? Que está aqui a quinina, a estricnina e a penicilina. E essas 3 moléculas aqui, elas são, a gente pode, arquetípicas, né? Elas são casos muito exemplares, assim, de moléculas muito complexas que foram, cuja estrutura foi proposta, né, baseado apenas em experimentos, né? E a complexidade delas é formidável. Eu vou falar um pouco da quinina, vou falar um pouco, e vou mencionar, né, um aspecto da estrutura da penicilina, e vou falar da estricnina para vocês daqui a pouco. Bom, vamos então agora organizar aqui como que os nossos entendimentos. Então, primeiro, o que é uma estrutura? Para a gente chegar, né, o que é e responder, né, e entender o que é uma estrutura, foi necessário a organização, a sistematização, né, da teoria estrutural. Né, então, 3 figuras, e aqui importantes, né, relacionadas, né, com a teoria estrutural, o Kekulé, o Cooper e o Butlerov, e aqui está errado, gente, desculpa, 1859. Então, de estrutura planar foi estabelecida aí pelas contribuições desses três sujeitos, o que foi feito, assim, de maneira resumida, é o seguinte: você conhece, a gente consegue determinar a composição elementar das moléculas, né? C6H6O, por exemplo. Só que, e isso é feito, não é? Chegar na fórmula molecular das substâncias é uma coisa que estava muito bem estabelecida no século XIX. E o que começou a se perceber? Né? Então, bom, tudo bem, nós temos essa composição atômica, mas como é que os átomos estão ligados entre si? Então, a partir, né, do estabelecimento a partir do momento, aliás, só reformulando, a partir do momento que a gente determina a composição das moléculas, a composição elementar das moléculas, a gente passa com essa informação de partida, juntamente com uma série de reações químicas que são feitas com as substâncias, chegar no conceito de valência, não é? O conceito de valência a gente entende, né? Hidrogênio só faz uma ligação, carbono até 4 ligações, nitrogênio 3 ligações, oxigênio e enxofre 2, e assim por diante, né? Então, se a gente sabe a composição elementar e a valência dos elementos, aí a gente já é possível começar a desenhar como é que os átomos estão ligados entre si. E com isso a gente chega na estrutura plana.
das moléculas. E aí, eu coloco aqui o Lebel e o Van Hoff, que foram importantes aí para estabelecer a segunda pergunta, né? Tudo bem, as moléculas, né, os átomos, eles estão conectados numa molécula de uma determinada maneira, mas e como é que é isso? É plano, é no espaço. E como que, por exemplo, você faz o limoneno, né? Você tem uma substância que é extraída da laranja, outra que é extraída do limão. Tem a mesma fórmula molecular, mas as características, as propriedades físicas são diferentes. Como você explica isso? Não é a mesma molécula? Se tem propriedades físicas diferentes, o que poderia diferenciar essas duas moléculas, por exemplo? A posição no espaço, e essa foi a sacada deles. Então, isso daí marcou o nascimento da estereoquímica. Para quem não está... Bom, só para lembrar, né, o carbono tetravalente, se ele tiver 4 substituintes diferentes, então isso abre a possibilidade de você ter 2 isômeros, que assim como as nossas mãos, são diferentes, mas aí eles têm propriedades diferentes e a estrutura, né, de uma substância e de outra é imagem especular, como as nossas mãos, né? E isso é o que a gente chama de quiralidade. Então, aqui tem um exemplo aí do 2-bromobutano, né? Os 2 enantiômeros, né? Os isômeros óticos dessa molécula. A maioria das propriedades é parecida, a não ser a propriedade óptica, né, de desviar o plano da luz polarizada, e isso daí foi o que o Van Hoff e o Lebel eles observaram e ficaram intrigados com no que diferenciariam aquelas moléculas, como eu falei. Bom, vamos dar um exemplo aqui da questão das reações, né? Então, saber a composição atômica das substâncias era uma coisa que era conhecida desde o começo do século XIX. Então, você sabia, né, uma substância pura, né, você conseguia determinar a composição elementar. Com aquela substância pura, você submetia ela a reações diferentes, não é? Então, por exemplo, essa substância, C7H6O, quando oxidada, não é? O que acontecia aqui? Aumentava um oxigênio na molécula. Quando essa substância reagia com cloro ou com bromo, o que acontecia? O cloro e o bromo entravam no lugar de um hidrogênio. Esse composto clorado, quando reagia com iodeto de potássio, e o iodeto, né, o iodo na mesma família, né, do cloro, ele tomava o lugar do cloro, mas a composição o número de carbonos, hidrogênios e oxigênio não mudava. Esse composto clorado, quando reagido com amônia, o que acontecia? Aumentava em 2 o número de hidrogênios e o nitrogênio substituía o cloro. Quando esse composto reagia com sulfeto de chumbo, o que acontecia? O número de carbonos dobrava, assim como o número de hidrogênios e oxigênio. Você ficava com um enxofre. Então,
esses experimentos, né, quem começou a trabalhar com essas reações de maneira mais sistematizada? O Liebig e o Roller. E para quem quiser saber mais, tem vocês podem procurar esse autor aqui, o Alan Rock, que é uma das principais figuras que vão discutir história da química, tá? Bom, então, a partir do padrão de reatividade, quando você tem determinados grupos funcionais, e a ideia de grupo funcional nem existia, né? Porque o que é uma carbonila? É um carbono que faz dupla ligação com oxigênio, e aí você tem, e isso está em algum lugar da molécula, com carbonos, hidrogênio, oxigênio, enxofre, ligados àquele C-dupla-O. Percebam, né? C-dupla-O implica que a gente sabe como que o carbono e o oxigênio estão ligados. Naquela época não se sabia ainda o que era a estrutura. Mas essa série de experimentos exemplificados aqui, ela levou à ideia da valência, né? Bom, e o que é esse grupo, né? Um grupo benzoil. Esse grupo benzoil, aí a gente já atrela isso a uma estrutura, né? E a valência, ela vem é proposta por esse Carlos Frederico Gerhardt, né? Um pouco depois. Olha lá, 1857 vem a ideia de carbono tetravalente, 1858 chega-se à conclusão que o carbono pode fazer ligações entre si, e isso, a partir disso, né, se carbono, a gente sabe que carbono se liga a carbono, a gente pode desenhar, né, atrelar isso à constituição atômica das moléculas, e pensar em esqueleto, né, uma estrutura base, na qual todos os outros átomos estão ligados, né? E como que desenhava isso, né? Aqui tem um diagrama aqui do Kekulé para elementos ligados entre si. Percebam que isso aqui é até difícil de pensar né, o carbono aqui, essa elipse aqui, os hidrogênios, essas bolinhas brancas, a flechinha indicava que isso daqui estava ligado aqui, mas vejo que é difícil, né, enxergar uma estrutura aqui. O Cooper, né, que eu comentei lá atrás com vocês, ele já organiza os elementos dessa maneira. Aqui está a estrutura da glicose. Isso é muito parecido com uma das maneiras que a gente desenha a glicose hoje, né? Daqui a gente consegue reconhecer uma estrutura, né? Aqui tem uma outra, aqui, duas representações da glicose do Cooper. Mas aparece uma outra pessoa, o Loschmidt, que ele propõe esse tipo ele tem um trabalho de 1861 que ele, né, trabalhando, né, pensando nessa questão de como que os átomos estão ligados entre si, ele propõe, né, um modelo para representar isso. E se vocês olharem esse modelo do Loschmidt, vou até usar a caneta aqui, isso daqui é muito mais parecido com uma estrutura, né? Vejam aqui, carbono, os hidrogênios aqui, um carbono, percebam que aqui só tem um ponto de contato, né? Então a valência
Esse carbono está fazendo já 4 ligações, a quarta ligação é aqui. Esse carbono aqui faz uma ligação com esse outro elemento, que é o oxigênio. Aparece um hidrogênio aqui. E outro oxigênio, tá vendo que tem é a mesma coisa aqui. Só que, olha, aqui ele tem 2 pontos de contato. E aí ele fecha a valência do carbono com 4 ligações aqui. Esse é o ácido acético. Aqui, o carbono com o oxigênio. Né? Então ele está aqui, né, ligado, tá vendo? 2 ligações. Aí aqui, um elemento com trivalente, que é o nitrogênio. Nitrogênio aqui também, com uma ligação apenas com o carbono, que ele já está fazendo 2 com o oxigênio e os hidrogênios. Essa daqui é a ureia. Né? Então, só que, e o Loschmidt, né, usando esse modelo, ele vai propor uma coisa que é muito mais próxima de como a gente desenha as moléculas hoje. E aí eu pergunto para vocês já ouviram falar do Loschmidt? Não. A maioria das pessoas nunca ouviu falar do Loschmidt. Mas ele era um professor de colégio, né, e ele propõe uma estrutura do benzeno mais parecida com a estrutura como a gente representa hoje, usando esse modelo. Mas se a gente fala da estrutura do benzeno, em quem que vocês pensam? Kekulé, que era um professor de universidade, muito mais famoso, muito mais reconhecido. Tá bom. Então, essas técnicas, voltando agora para... Então, a partir do arcabouço teórico, né, da valência, da teoria estrutural, então você precisava... O que acontecia? Usava esse arcabouço teórico junto com os experimentos. Né? E quais eram os experimentos? Né? As técnicas, né, que se fazia? Determinava-se propriedades físicas das substâncias puras, ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade e cor, fazia-se análise elementar e testes para chegar na composição elementar das substâncias, testes qualitativos para identificar a presença de grupos funcionais, reações de derivatização, degradação e a síntese total das moléculas. Porque uma das maneiras a síntese orgânica nasceu assim, com a necessidade de confirmar a estrutura das moléculas que a gente extraía da natureza. Então esse foi o primeiro propósito da síntese orgânica. Então você construía a molécula sabendo como que é a reatividade dos grupos funcionais, né, como que era a reatividade das moléculas, com estrutura que se conhecia, né, então a partir da teoria estrutural, e aí se construíam as moléculas. Então, aquelas primeiras moléculas que eu mostrei, o terpineol, a cânfora e a tropinona, elas foram construídas, né, todas as propriedades delas foram determinadas, mas elas foram sintetizadas para confirmar a estrutura. Então, aqui tem alguns, né, os exemplos. Que está o colesterol, a hemina e a estricnina foram, né, exemplos aí desse tipo de uso das técnicas clássicas. Bom, e aí o primeiro pilar da elucidação estrutural, o que foi? A balança, que a gente precisa medir massa, e a balança é importantíssima, né, até hoje, para nós. O bico de Bunsen, para botar fogo nas substâncias, para degradá-las, né, queimá-las, né, transformar a substância orgânica em gás carbônico, água
e amônia, eventualmente, se tiver se tem nitrogênio na molécula, e aqui o termômetro, né, para a determinação dos pontos de ponto de fusão, ponto de ebulição, temperatura de degradação. Então, tudo isso que era feito antes de toda a parafernália instrumental que a gente usa hoje, era baseada na balança, no fogo, no bico de Bunsen e no termômetro. Incrível, é incrível pensar no quanto que 3 instrumentos simples, que a gente não, 2 dos quais a gente, esse aqui a gente quase não usa mais nos laboratórios, no laboratório de química orgânica não dá para ter fogo hoje em dia, é perigoso, né, por conta do uso dos solventes orgânicos, mas a balança e o termômetro ainda estão presentes, mas só com esses 3 instrumentos a gente tem praticamente 100 anos, né? 100 anos de elucidação estrutural, suportada por só isso daí. Só maneira de dizer, mas é incrível pensar nisso. Bom, e como que era feito, né? O primeiro passo, primeiros passos. Então você tinha que ter certeza que a substância estava homogênea. Como que a gente determinava isso? Ponto de fusão constante. E estreito. Tanto é que a gente ensina no laboratório isso até hoje. Um dos critérios de homogeneidade é um ponto de fusão constante, né, e uma faixa de fusão estreita. Determina a composição elementar. Chega na fórmula empírica. Determina o peso molecular. Faz um monte de experimentos para testar, para verificar a presença de grupos funcionais. Exemplo, se tem uma carbonila de aldeído ou cetona, tem um reagente que a gente usa até hoje para cromatografia em camada delgada, para testar se tem se tem uma carbonila de aldeído ou de cetona na molécula, que é a 2,4 de nitroglicina. Forma a hidrazona é colorida, se fica vermelhinho ou bem alaranjado, isso indica que você tem uma carbonila de aldeído ou de cetona. Se tem um ácido carboxílico, um teste com indicador ácido-base. Se tem uma amina, tem reações, o teste de Kaiser, usando ninidrina, né? Então ele reage com a amina e fica coloridinho. Esse tipo de verificação de grupos funcionais a gente usa até hoje quando a gente faz a cromatografia em camada delgada, a famosa plaquinha. Então a gente quer saber o que tem lá, né, e a gente faz isso até hoje, mas de maneira com o mesmo propósito, para ver se tem um determinado grupo funcional. O pessoal da química de produtos naturais faz muito disso até hoje, e na química sintética também. A gente usa a cromatografia e os reagentes para revelar as substâncias na plaquinha de cromatografia. E, por último, o composto é conhecido, tinha que olhar na literatura. O que é olhar na literatura? Existiam alguns instrumentos, né, que ainda existem hoje, chamados livros. Né? Então, as propriedades das substâncias conhecidas eram catalogadas, são até hoje catalogadas nas versões eletrônicas, né? Mas aqui no Handbook de Química e Física, esse handbook vale a pena ter, tem uma das melhores coleções, melhores compêndios de propriedades físicas e químicas de substâncias. O que você quiser saber tem lá, do mais importante de substâncias orgânicas, inorgânicas e bioquímicas. O handbook, né, a coleção de handbook de química orgânica do Baustein, né, que aqui tem uma foto, lá na biblioteca do Instituto de Química da USP, tinha lá a coleção e um guia, né, tá todo em alemão, de como que a gente lia
procurava as informações ali. Se a gente levar em consideração, faz sentido que tenha, e essa é uma coleção, um compêndio de informações de moléculas orgânicas mais tradicional, e faz sentido de que seja alemão, porque a tradição mais forte da química orgânica é de origem da Alemanha. Aqui tem um pedacinho de informação por exemplo, do isopropil ciclo hexanona. Aí está aqui, né, uma maneira aqui de colocar a substância. Aí aqui tá falando que ele é solúvel, né, em álcool acetona, não, purificado, aliás, de álcool e acetona e paládio, ponto de fusão, tá aqui, né, a semicarbazona, que é o derivado, então ele reage, forma um derivado que tem esse ponto de fusão, e aí tem esse tipo de auxima aqui, no caso desse outro derivado, com o ponto de fusão aqui, a referência. Hoje a gente pega na Wikipédia essa mesma informação, ou, né, nos PDFs dos handbooks. Outra fonte de informação era o Chemical Abstracts, isso aqui já nos Estados Unidos. Não se consulta mais no livro, mas você entra aqui, ó, se você... Leia esse QR Code aqui, para quem não conhece, ele vai direcionar para o site para dizer o que é a base, né, de dados eletrônica, o Science Finder, dessa base de dados que é o Chemical Abstracts. Ali a gente desenha a estrutura, procura, e a gente consegue acessar as informações de propriedades físicas, de propriedades químicas, de reações de todas as substâncias. Toda substância química, ela recebe um número de registro no Chemical Abstracts, que é um RG da molécula, e aí todo artigo, toda patente onde uma determinada molécula aparece, fica vinculado ao número de registro no Chemical Abstracts. A gente faz isso, né, sem correr o risco de mexer com livros empoeirados e ficar com a rinite atacada hoje em dia, né? A gente faz isso no computador, de casa, do laboratório, da universidade, de onde for. Bom, então, mas e os compostos desconhecidos? Aí que era o drama. Para os compostos desconhecidos, fazia-se reações de degradação, né, clivar para remover, clivar grupos funcionais, e alguns exemplos dessas reações era pegar a substância e refluxar em ácido nítrico. Ácido nítrico é oxidante, e se tiver dupla ligação, ela, por exemplo, álcool desidrata, né? Se tiver dupla ligação, oxida a dupla ligação, pode romper a ligação carbono-carbono. Tratamento com permanganato de potássio em meio alcalino. Né? Duplas ligações, por exemplo, são hidroxiladas, e dependendo se isso é feito em temperaturas mais elevadas, a ligação carbono-carbono se quebra. Oxidação com trióxido, com cromato, refluxo em hidróxido de bário. Outra maneira de degradar era misturar a substância com hidróxido de potássio sólido e esquentar. O hidróxido de potássio tem um ponto de fusão relativamente baixo, só que aí no hidróxido de potássio fundido, a molécula se degrada, e o que se fazia? Isolava-se, né, os produtos de degradação e tentava-se identificar, né, perceber se os produtos de degradação eram ou não conhecidos.
Mas para fazer tudo isso, a gente precisava que a fonte de amostras fosse abundante. Porque se não fosse abundante, não daria para fazer todos esses tratamentos que eram feitos com moléculas abundantes. Então, você pensa na cânfora, né, no limoneno, na estricnina, na quinina, são moléculas que você consegue extrair das fontes naturais e de maneira abundante. Se formos conversar com os colegas de produtos naturais que a partir de, vamos dizer, 5 quilos de matéria, de casca de árvore seca, eles conseguem isolar miligramas de uma determinada molécula. Não tem miligramas, não são substâncias disponíveis em miligramas, nanogramas, picogramas. É impossível pensar em estudar a reatividade das moléculas dessa forma. Para vocês terem ideia, aqui tem 2 exemplos da escala das reações. Aqui um artigo de 1874, que aí está todas as operações são feitas, né, em escala de quilo. É um trabalho com derivado de cinchonina. Aqui, nesse Gazeta Química Italiana, 1895. Então, você tem a santonina pulverizada, né, numa grande garrafa de capacidade de 10 litros, em 5 litros. Então, você tem um balão de 10 litros, em 5 litros de ácido clorídrico fumegante. Aí você coloca o ferro. Olha só, gente, né? 5 litros. Alguém aqui já viu? A gente faz química nesse tipo de escala na universidade, nos laboratórios da universidade de ensino ou de pesquisa. A gente não trabalha com esse tipo de quantidade. Você vê, para fazer uma derivatização, colocou cloreto estanoso, SnCl2, 1,25 kg, né? 1 kg 250 gramas. Então, é o tipo de escala que se faziam esses experimentos. Se a molécula não fosse abundante, esquece, não dava para fazer, porque a gente também tem que considerar que naquela época havia limitações muito sérias experimentais. Bom, depois, com todo esse conjunto de reações de degradação, você degradava a molécula até chegar numa substância conhecida, mas e a estrutura? Para chegar na estrutura, então você tinha que pegar todas essas informações de todos esses estudos e juntar num quebra-cabeça que completa a estrutura da molécula. Se você, por exemplo, aí acontece que eventualmente podia restar algum tipo de dúvida, como que você conseguia a molécula orgânica sem nenhum grupo funcional, mas só com o esqueleto de carbonos intacto? Você pegava a substância, né, uma suspensão de zinco em pó. Você fervia e destilava, né, com uma temperatura de 400 graus. Nessa temperatura, com o zinco, a molécula era reduzida, a molécula orgânica era reduzida até a forma de carbono com menor estado de oxidação, que é o de alcano. Então, se você arranca todos os grupos funcionais e só sobra os carbonos e os hidrogênios com o esqueleto intacto, esse era o método de se fazer. E aí, quem desenvolveu isso foi o Bayer, o mesmo, né, que depois fundou a indústria química que existe até hoje.
1866. Agora um exemplo mais plausível aí da quinina, né? Então, a quinina é isolada no começo, em 1817, por essa dupla de franceses, o Pelletier e o Caventou. O Pasteur, ele faz o estudo da solução da quinina e vê que ela desvia o plano da luz polarizada para a esquerda. Então, se tratava de uma substância oticamente ativa. Em 1854, o Strecker ele degrada a quinina e chega na fórmula empírica dela, né, com a composição elementar, e o Perkin em 1856, tenta sintetizar a quinina, mas ele não consegue. Por que ele queria sintetizar a quinina? Porque era um antimalárico. E ele era inglês. E a Inglaterra tinha possessões no mundo inteiro, na época do colonialismo, e ter um antimalárico era estratégico para manter, né, o exército saudável, né, nas regiões tropicais. Só que ele não consegue sintetizar a quinina. Por quê? Porque ele tinha à mão uma mistura de aliltoluidinas que tinha a metade de carbonos e hidrogênios e nitrogênio que tinha a quinina. Então ele pensou, bom, vou oxidar essa substância e aí eu chego na substância que tem a mesma fórmula molecular e vai ser a quinina. Só que ele não tinha noção da estrutura. Então ainda não era definida a estrutura. Se a gente olhar a estrutura da aliltoluidina, o que é uma toluidina? É uma anilina, né, tem o benzeno, nitrogênio ligado ao benzeno, metila, um CH3 ligado à posição orto, meta ou para, e aí você tem esse grupo alila aqui ligado ao nitrogênio. Então, daqui nunca que se ia chegar nessa estrutura. Só que o Perkin chegou na malveína, né, o produto de oxidação da aliltoluidina, ela era colorido, e aí ele não chegou na quinina, mas ele chegou no primeiro pigmento sintético, e aí foi quando nasceu a indústria química moderna. Mas isso é outra história. 1843, uma série de experimentos levaram à conclusão que os dois nitrogênios eram terciários. O experimento que se fez foi reagir a quinina com o iodeto de metila. Se o nitrogênio é terciário, você tem um consumo só de um equivalente, uma molécula de iodeto de metila. Então, dois nitrogênios terciários, você coloca uma metila aqui e outra aqui, chegando nesse produto. Se o número de moléculas, né, o número de equivalentes, de equivalentes molares, né, 1 mol disso daqui reage com 2 mols disso daqui. Então, como tem 2 nitrogênios, cada nitrogênio reagiu com um equivalente, com 1 mol, né, de iodeto de metilo. Se a razão fosse maior, os nitrogênios não seriam terciários. Agora percebam, faixas, são períodos. De 1880 a 1892, a presença e a natureza da hidroxila. E aí o que foi feito? Pegou-se a quinina, fez uma derivatização do álcool para o éster, para o acetato. Depois, com a hidrólise desse acetato, se voltava para a quinina. Então, a única coisa que podia ser acetilada era um álcool, né? E esse álcool, então, acetilado e depois hidrolisado, a molécula ela é recuperada, então isso indicava a hidroxila. 1873 a 1903, grupo
vinila, né, a dupla ligação terminal aqui presente nesse heterociclo da molécula. Então, o que se fez? Uma reação com ozônio, aí o ozônio ele reage com a dupla ligação e cliva ela, e aí se formou formaldeído. Forma o formaldeído se a dupla estiver na ponta da molécula. Se a dupla estiver no meio da molécula, é outro aldeído, são outros aldeídos que são formados. Então, o fato de ter formado o formaldeído mostrava que a dupla era na ponta de uma cadeia. 1874 a 1904, identificação do grupo aromático. Pegou a quinina, misturou com hidróxido de potássio e fundiu, e chegou-se nessa 6-metoxiquinolina, que era conhecida. Então, uma parte da molécula pôde se conhecer. A outra parte da molécula veio também de estudo de fusão com hidróxido de potássio, se isolou a meroquina, que não era conhecida, né, mas o produto de oxidação, esse diácido aqui, era conhecido, então chegou-se nessa unidade estrutural. O Paul Haber, em 1907, pegou todo esse conjunto de informações e conectou esses elementos estruturais, mostrando qual que era a constituição da molécula. Mas ainda faltava mostrar qual que era a estereoquímica desse e desse carbono. A configuração desses carbonos também demandaram outros experimentos, não é? Como a posição relativa da hidroxila e da dupla ligação, não é? No caso da quinina, que está aqui, a hidroxila está afastada da dupla ligação, e aí ela não é capaz essa hidroxila não é capaz de reagir com a dupla. Nesses dois derivados aqui, a quinidina, que é um isômero da quinina, a hidroxila e a dupla ligação estão próximas, e aí tem uma reação de ciclização. Então, foi feito esse experimento para saber mais ou menos qual que era a posição relativa, né, da hidroxila e da dupla ligação. Aí a estereoquímica dos carbonos, então, envolveu, né, a degradação, o isolamento dessa porção da molécula, reações diversas de degradação para chegar em hidrocarbonetos que eram conhecidos. Então, degradação aqui dessa amina, né, para formar esse dibrometo, reações, para se chegar nesse derivado de ciclo hexano, né, inclusive, a hidrogenação disso daqui, para se chegar nesse alcano. E esse alcano era possível de ser obtido a partir do ácido 2-metilbutanoico. Vejam que, então aqui você tem a informação da estereoquímica relativa. O que é isso? Que a posição desses dois grupos, desses dois carbonos vizinhos, está do mesmo lado. E aqui a configuração absoluta, porque aqui era conhecido o isômero, aqui você tem a configuração acertada, então a partir desse composto que era conhecido, se chegou aqui nesse derivado, esse alcano, que era obtido a partir da degradação da quinina. Olha quanto trabalho, né? O Vladimir Prelog, que ganhou o prêmio Nobel por conta desses trabalhos com estereoquímica, ele mostrou, né, com a quinina, né, qual que era a configuração relativa e absoluta desses carbonos. E aí a gente tem 100 anos de trabalho para se chegar na estrutura de trabalhos, para se chegar na estrutura
da quinina. Hoje em dia, isso é feito em questão de dias, semanas, né, poucas semanas, usando os adventos espectroscópicos. Então percebam que quanto experimento que era necessário, eram necessárias as realizações para montar as peças do quebra-cabeça para se chegar na estrutura das moléculas. Aí o Ouroboros, só para lembrar do picolé, né, e com a composição molecular, a gente pode ter C6H6, essas 4 estruturas são, além da estrutura do benzeno, elas são, atendem, né, a C6H6, essa composição. Mas qual é a molécula? Então, uma das maneiras era tentar sintetizar e comparar, né, com a substância original, né. Bom, deixa eu contar agora, e a penicilina? Aqui tem uma parte do caderno de laboratório desse sujeito aqui, desse inglês, o Robert Robinson, uma figura muito importante aí na química orgânica do começo do século passado. Então ele está pegando o que tem aqui nesse esquema, que está traduzido aqui. Ele pegou várias informações da literatura e organizou, né, das reações da penicilina, né, para tentar propor a estrutura da penicilina. Mas o Robinson, se vocês olharem aqui no meio, ele coloca uma estrutura com 2 ciclos aqui, ligados dessa maneira. Espero que vocês estejam enxergando. Só que a estrutura da penicilina tem essa estrutura aqui. Os 2 ciclos, eles são esse anel de 4 e um anel de 5. E aqui, o Robinson, ele colocou 2 anéis de 5 ligados dessa maneira, não é? E o Robinson, até então, ele era a pessoa, o cara, o papa ele era muito experiente para fazer esse exercício de reunir as informações, e também ele não só reunia, mas como ele fazia experimentos também com os produtos naturais para chegar na estrutura. Só que ele chegou na estrutura errada, né? Ele coloca até fórmulas alternativas, né? Mas você vê, essa daqui é boa para hidrogenólise. Faz sentido que tem hidrogenólise, mas é ruim para o ácido penicilínico e o penicilato de metila, por exemplo. Então, tinha observações aí que eram associadas com o entendimento, com a compreensão da reatividade da substância. Então, ele era era a principal pessoa que na elucidação estrutural lá no começo do século. Mas aí apareceu esse americano aqui, que é o Woodward, e ele era muito novo na época, e o Woodward e o Robinson passam a ter uma rivalidade, né, para se colocarem assim como pessoas principais na química orgânica. O fato era que o Robinson ele era de uma geração e o Woodward, americano, ele estava despontando como a principal figura da química orgânica da nova geração naquele momento, né? E o Woodward ele propõe essa estrutura para penicilina com o anel beta-lactâmico, né? O que é uma beta-lactama, né? Vou usar aqui a caneta de novo. Tá? Uma lactama
é uma amida cíclica, né? E aqui, você vê que aqui tem alfa e o nitrogênio está ligado no carbono beta aqui. Então, a beta-lactama, por isso que chama beta-lactama. O Woodward, ele propõe a estrutura da beta-lactama fundida com um anel de uma tiazolidina. Tiazolidina é esse heterociclo com nitrogênio e enxofre que está aqui. E o Robinson, ele havia organizado todas as informações e os experimentos que ele tinha feito, inclusive, com essa estrutura de uma oxazolona, que está aqui, ligada a uma tiazolidina. Você vê que essa parte da molécula aqui está igualzinha. Só que aí o Robinson ligou esses dois anéis aqui, o Woodward colocou a lactama e jogou, né, uma amida lá para outra parte da molécula. E, no final, a estrutura correta foi a do Woodward, né? E essa história dessa contenda deles com a estrutura da penicilina está colocada nesse artigo, que é muito bacana para ler. Bom, mas isso daí, de uma certa maneira, caracteriza, né, a transição. Hoje, como que a gente faz? A gente está habituado a usar a parafernália instrumental que está organizada em livros-texto, né? O Silverstein, o Pavia, o Schreiner, aqui como exemplos, o Breitmeier, que é esse livro excelente. Esse outro livro aqui, Clássicos em Spectroscopy, é muito legal, ele conta a história de várias moléculas, vários produtos naturais, e apresentam os espectros explicados, né, como que os espectros se relacionam com as estruturas das moléculas. Esse livro é uma delícia, é muito legal. E tem livros de exercícios, livros com tabelas, né, que o Prest está aqui, o Field com os exercícios. A gente consegue, a partir do momento que a gente consegue pensar as informações dos espectros, a gente tem um quebra-cabeça, né, um quebra-cabeça para pegar as informações dos espectros e associar com a estrutura. E eu costumo brincar que esse livro do Field é uma espécie de sudoku da química orgânica, né, com elucidação de moléculas. É um bom livro também, nesse sentido dos exercícios, né. Eu peguei isso daqui para mostrar aqui alguns espectros, e eu tirei esses slides da minha aula de apresentação da disciplina da graduação. Esse é um espectro de infravermelho. No espectro de infravermelho, essas bandas que estão aqui, elas estão relacionadas aos grupos funcionais da molécula, né? Você tem um aldeído aqui da vanilina, que tem o cheiro de baunilha, e a presença da C-dupla-O está relacionada a essa banda aqui, em torno de 1.700 centímetros a menos 1. Tira informações aí do espectro infravermelho para ver os grupos funcionais. Professor, só um minutinho. Desculpe interromper o senhor. Eu acho que o compartilhamento de tela parou a apresentação. Ah, é? Peraí. Deixa eu ver aqui. Onde que parou? Aqui, para mim, pelo menos parou na parte do espectro, do último espectro. Isso. Voltou? Voltou, professor. Ah, beleza. Eu estou vendo aqui que faltam 20 para as 4. Eu vou dar uma acelerada, mas eu estou praticamente no final aqui da história, tá? Aqui, essa banda está relacionada com o aldeído. Essa banda fina, a hidroxila. Essas bandas aqui, as ligações carbono-hidrogênio.
Então, a gente tira a informação do grupo funcional no infravermelho. Então, a gente não precisa... E para fazer um bom espectro de infravermelho, a gente pode fazer dispersar a substância em brometo de potássio seco, e a gente precisa de algumas miligramas. Então, precisa de 1 quilo de vanilina para fazer um monte de reação para chegar... para identificar os grupos funcionais pelo infravermelho, né? Eu costumo dizer, né, que mas o infravermelho ele só dá a informação do grupo funcional. A ressonância, não. A ressonância é a técnica mais poderosa que a gente tem hoje, porque com a ressonância, com as técnicas monodimensionais ou bidimensionais, a gente consegue estabelecer a conectividade da molécula, o esqueleto carbônico da molécula. Lembra que para chegar no esqueleto carbônico da molécula, o Bayer pegava a substância e esquentava a substância numa suspensão de zinco a 400 graus para destilar o hidrocarboneto e conseguir o esqueleto carbônico sem grupo funcional. A gente consegue chegar no grupo funcional usando a ressonância magnética nuclear. Tanto é que eu falo que é a cereja do bolo. Mas tem tantos experimentos que a gente consegue fazer, monodimensionais, de hidrogênio, de carbono 13, outros núcleos bidimensionais, que, na verdade, esse bolo tem várias cerejas, né? 4 horas da tarde, quase, bem na hora de comer um docinho, né? Daqui a pouco, com café. Aqui tem uns exemplos de espectro de hidrogênio, dessa substância que foi isolada pelo Edgar, que fez no mestrado dele. Ele fez doutorado comigo lá na UFABC. Esse é de hidrogênio. Então, todos esses sinais aqui estão relacionados aos diferentes hidrogênios da molécula. Né? Foi publicado nesse artigo aí, do Journal of Natural Products. Um outro exemplo lá da dissertação de mestrado do Edgar, esse outro derivado, você vê que tem, olha para a molécula, tem o aromático, tem a dupla ligação aqui, carbonos alifáticos, né? Carbono sp3, carbonilas. E aí a gente consegue olhar no espectro de hidrogênio, dependendo de onde caem os sinais, aqui relacionados à porção aromática e os vinílicos, aqui da dupla ligação. Aqui um zoom. Tá vendo? Aí os sinais se desdobram. Esse desdobramento não é tão difícil de compreender. A parte dos alifáticos, que está relacionado com todo o restante da molécula aqui, que eu estou passando o laser, né? Então, aqui, com os desdobramentos, o desdobramento diz quantos hidrogênios tem na vizinhança. De novo, não é muito difícil entender esses desdobramentos. E por que eu falei da conectividade? Dependendo de como desdobra, que depende do número de hidrogênios vizinhos, a gente sabe como que o carbono daqueles hidrogênios está conectado, o que tem ao redor dele. Aqui tem um espectro bidimensional, hidrogênio-hidrogênio, mas é a título de ilustração, não vou discutir aqui com vocês. A parte da mesma molécula, a parte dos alifáticos, e o que tem de legal aqui é que, saindo da diagonal, esses sinais aqui indicam quais sinais de hidrogênio estão relacionados com quais outros sinais de hidrogênio. Isso daqui dá uma informação da conectividade também. O espectro de massas da estricnina, que está aqui, né? Então, por ionização com elétrons. Então, na fase gasosa, a molécula é ionizada e se degrada, e a degradação acontece a partir de processos moleculares que aí
tem mecanismos, né, que associados a às degradações. Isso é um pouquinho mais difícil, é mais difícil do que entender os espectros, as informações dos espectros de hidrogênio, por exemplo, mas a série de eventos relacionados com desses mecanismos que eu falei, que leva à degradação, da fragmentação da molécula, tá vendo? Então, tem três processos aqui que levam esse fragmento 305 unidades de massa atômica, que está aqui, ó. Então, a gente identifica a relação, o quanto pesa, né, a relação massa-carga dos fragmentos, e tenta associar isso com a estrutura. Isso foi bem importante antes do advento da popularização da RMN. Então, para vocês terem uma ideia de quando que as técnicas elas ficaram disponíveis, a difração de raio-x de moléculas orgânicas começou em 1923, ultravioleta, uso analítico, em 1944, o primeiro infravermelho comercial é de 44, o primeiro espectrômetro de massas comercial, 1948, primeiro RMN comercial, em 30 MHz, de 52, primeiro uso analítico do RMN, em 55, primeiro uso para moléculas orgânicas da espectrometria de massas, de 56, e o primeiro infravermelho comum, né, de laboratório, de 57. Em 1961, o primeiro RMN comum, né, comercial, uns 60 MHz. Então, vocês veem que lembra que no começo eu falei que era 1960 que marcava, né, a transição? Então, a partir desse momento aqui, né, aí a gente começa a fazer elucidação estrutural de um jeito completamente diferente. As técnicas mais avançadas, né, vão de 74, 78, até os anos 80, com técnicas especiais de RMN que foram muito úteis para a gente, para ficar mais fácil a elucidação estrutural. Aqui algumas imagens do espectrofotômetro, o Beckman, de 1940, né? Você precisa de uma fonte de luz, um monocromador, seletor de comando de onda, um lugar onde você põe a amostra e um detector. Tudo isso daqui está arranjado aqui, nesse 1940. Aqui, um infravermelho, né? O primeiro, o Perkin-Elmer 12, da década de 40, uma mesa ótica com os mesmos componentes. Porque no infravermelho você precisa da radiação que passa na amostra e você mede a radiação transmitida. O que é absorvido está relacionado com a presença dos grupos, da vibração dos grupos funcionais. Então, as datas aí, 57, o primeiro modelo de bancada. Aqui é uma propaganda da Westinghouse com o primeiro espectrômetro de massas para análise de gases, né, anos 40, 43. A Varian, né, que desenvolveu os primeiros espectrômetros comerciais de RMN, e há poucos anos atrás a Varian deixou de existir, só tem uma fabricante, né, apareceram outras recentemente, mas o mercado de espectrômetros de RMN de alto campo ficou com uma única companhia, que é a Bruker. Aqui tem um exemplo aqui do Varian 60, A60. Aqui um 100 MHz. Então você tem onde você coloca a amostra ali, os ímãs, né, o beckerzinho cheio dos tubos ali do lado. Aí aqui uma impressora de canetas, né, uma impressora tipo matricial para imprimir o espectro. Era assim que eram obtidos, né? Um exemplo, né, de como que se usa as técnicas para elucidação estrutural da estricnina
esse é um livro muito bacana, que conta a estricnina, todo mundo já ouviu falar. E se você perguntar para a mãe, para o pai, para a avó, para a tia, já ouviram falar de estricnina, pelo menos na música do Adoniran Barbosa, Tiro ao Álvaro, né? Fala que teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano, né? A estricnina está no imaginário das pessoas, e o Woodward, que foi que fez a primeira síntese da estricnina no seu artigo de 1960. De novo, né, naquela geração, o Woodward, ele marca, né, a presença de maneira muito forte na química de produtos naturais, na química orgânica, na síntese orgânica, de maneira especial. E ele e o Robinson também tem uma história com a estricnina. O Robinson propõe estruturas da estricnina e o Woodward com outras, e aí também tem uma contenda a respeito de quem que coloca a estrutura correta da estricnina. E a estrutura foi confirmada pelo Woodward com síntese. É uma molécula que tem no imaginário do químico orgânico, é um alvo sintético muito famoso, tem várias sínteses da estricnina. E aqui, nesse artigo que saiu no ano passado, e fala de décadas a minutos, né? Quais foram os passos em direção da estrutura da estricnina, de 1910 a 48, e a aplicação da tecnologia atual, que é toda essa instrumentação analítica que eu comentei com vocês. Aqui mais uma imagem do Robinson e do Woodward, que foram super importantes entre outras coisas, na química dos alcaloides. Eu vou passar. Isso aqui é um esquema de grafos para mostrar as diferentes sínteses de estricnina, mas mostrar a eficiência das diferentes sínteses, mas aqui está a síntese do Woodward, que foi importante para confirmar a estrutura. Eu vou passar por isso. A gente considera ela como o Monte Everest, né, da síntese orgânica. E é até interessante de ser colocado, não vai ter fim as sínteses totais da estricnina, pelo fato de ter várias metodologias para chegar numa mesma molécula. Isso aí mostra, né, é um exemplo muito marcante de como que a síntese orgânica, né, proporciona diferentes maneiras para se preparar a melhor substância, se preparar a mesma substância. Aqui tem alguns dados sobre a estricnina, mas eu vou passar mais rapidinho. A estrutura determinada dos cristais da estricnina de raio-x. Então, a difração de raio-x de cristais da molécula, ela é traduzida na estrutura. Então, aqui não tem jeito, a gente chega direto na estrutura, porque os raios-x difratam, e pelo padrão de difração, a gente consegue saber, no espaço, como que se distribui a densidade eletrônica. Muita densidade eletrônica tem um átomo, mais ou menos densidade eletrônica, ligações, e pela posição relativa dos átomos, das densidades eletrônicas intermediárias, a gente consegue conectar os átomos. Então, é uma técnica que dá direto a estrutura da molécula. Está elucidada, está ali, né? Mas você faz experimentos que, se você não necessariamente, nem sempre a gente consegue determinar a estrutura por raio-x. Então, tem que fazer o espectro de ultravioleta para mostrar os cromóforos presentes na molécula, o dicroísmo circular, que mostra que ela é quiral, né? Ela é um enantiômero, é um único estereoisômero, o infravermelho com os grupos funcionais, e os espectros de RMN. A estricnina, inclusive, é usada como padrão, porque de RMN, para desenvolvimento de novas técnicas de RMN, porque
aqui no espectro de hidrogênio aparecem sinais que vão dessa região mais baixa, de menor deslocamento químico, até de maior deslocamento químico, todos separadinhos. Então, além de ter uma importância histórica, tem uma importância para o desenvolvimento de novas técnicas de uso da ressonância. Aqui, apenas tem pedaços, né, destacados do espectro de hidrogênio, com a relação com os grupos funcionais, o que são a questão da estereoquímica, né, com os hidrogênios não equivalentes, que a gente consegue olhar isso nos espectros de hidrogênio. E aí eu trago de novo o Woodward, né, então você tem uma síntese, completou uma síntese, você isolou um produto natural, tenta fazer isso sem RMN, porque esse cara aí, né, grande figura, marcou a transição, né, do uso das técnicas instrumentais que nós temos hoje, com a tradição antiga, que eu tentei mostrar para vocês aqui. Aí, para terminar, mas o fato da gente ter toda uma parafernália que custa milhares, centenas de milhares de reais, para fazer análise, para chegar na estrutura das substâncias, não significa que a gente não erra na estrutura das substâncias. Então, e uma das maneiras de se confirmar as estruturas ainda é por síntese. Mas, às vezes, o que acontece? As pessoas, elas, ao analisar as informações do conjunto de espectros, ainda erram, não é? E exemplos desses erros, né, de atribuição, na atribuição dos dados espectroscópicos, né, na elucidação moderna, elucidação estrutural moderna, estão colocados nesse review aqui, que é muito legal e marca bem essa discussão. Então, ainda se erra, não é? Aí, o que se faz? Então, você tem, se procura, né, colocando em perspectiva agora, se procura montar bancos de dados de espectros e algoritmos de inteligência artificial para relacionar as informações dos espectros com dados que você pode alimentar esses sistemas de análise de inteligência artificial para chegar na estrutura da molécula. Então, tem alguns programas que fazem isso já. E aí eles dão uma única solução ou várias soluções, e a gente precisa pegar essas várias soluções e decidir qual que é a estrutura da molécula. Mas eu vi na segunda-feira dessa semana, antes de ontem, um artigo que mostra que essa atribuição com equívoco da inteligência artificial é sujeito a erro, e aí então a gente precisa se perguntar, né, porque até quando, né, a gente confia na inteligência artificial, até quando que a gente precisa trabalhar com nas nossas capacidades cognitivas, e isso eu fiquei... eu não consegui ler de maneira adequada o artigo para contar em detalhes para vocês, mas o mais importante é a ideia, né, que a gente ainda, a cognição humana ainda não está obsoleta. Então, que eu coloquei no resumo dessa palestra, a gente está na iminência de uma nova transição. Então, na minha opinião, a gente não está na iminência de uma nova transição, mas a inteligência artificial e esses sistemas automatizados, que a gente coloca as informações dos espectros
para chegar numa estrutura sem que façamos todo o exercício de interpretação, é mais uma ferramenta. Então, respondendo aquela pergunta, né, e até o momento, eu considero ainda uma ferramenta, e aí a gente não, ou seja, nós, seres humanos, nesse particular da elucidação estrutural, ainda não estamos obsoletos. Era isso que eu queria colocar para vocês, eu agradeço, está aí o meu e-mail, se quiserem entrar em contato, estou às ordens e estou às ordens aqui para discussões também. Mais uma vez, obrigado pelo convite, o Gustavo, que entrou em contato comigo. Espero que vocês tenham tirado alguma informação minimamente interessante, vamos dizer assim, dessa fala que eu organizei para vocês aqui hoje. Obrigado.